Carl Jung descobriu algo que a sociedade moderna se recusa a admitir. Em seus anos de prática clínica, ele documentou um padrão psicológico tão perturbador que poucos psicólogos tiveram coragem de explorá-lo completamente. Jung percebeu que a obsessão pela aparência não é vaidade. É um sintoma de algo muito mais profundo, algo que revela a fragmentação da psique moderna. E aqui está a parte que ninguém quer ouvir. Jung acreditava que você deve se tornar obcecado pela sua aparência, mas não da maneira que você pensa. Hoje, vou revelar o que Jung realmente descobriu sobre a relação entre aparência, psique e o que ele chamou de persona. Porque ele acreditava que ignorar sua aparência é tão perigoso quanto ser consumido por ela. E como a obsessão correta pela aparência pode ser a porta de entrada para a individuação, o processo de se tornar verdadeiramente quem você é. O que Jung descobriu vai contra tudo o que nos ensinaram sobre autoaceitação, autenticidade e desenvolvimento pessoal. Jung começou a documentar esse padrão em sua clínica em Zurique no início dos anos 1900. Paciente após paciente, chegava com o que ele chamou de crise da persona, indivíduos que se sentiam completamente desconectados de si mesmos, vivendo vidas que pareciam pertencer a outra pessoa. E em cada caso, Jung notou algo peculiar. Esses pacientes haviam abandonado completamente qualquer atenção à sua aparência física, ou se tornado completamente escravos dela. Ele escreveu em suas anotações privadas: o homem que descuida completamente de sua aparência demonstra desprezo não apenas pelo mundo exterior, mas por sua própria encarnação. Ele rejeita o fato de que é um ser que existe no mundo físico. Isso não é autenticidade, é dissociação. Mas Jung também observou o oposto. Pessoas cuja identidade inteira estava construída sobre como eram percebidas externamente. Elas se tornaram prisioneiras de suas próprias imagens, incapazes de existir sem aprovação constante. Jung percebeu que ambos os extremos representavam a mesma patologia, a recusa de integrar o físico com o psicológico. Aqui está o que Jung entendeu e que ainda aterroriza a psicologia moderna. Sua aparência não é separada de quem você é. Ela é uma expressão direta do seu estado psicológico interno. O homem que se deixa deteriorar fisicamente está manifestando uma rejeição interna de si mesmo. A mulher que se torna escrava da validação externa através da aparência está projetando seu vazio interno em uma busca infinita por preenchimento através dos olhos dos outros. Jung descobriu que a obsessão saudável pela aparência não tem nada a ver com vaidade, tem a ver com o que ele chamou de encarnação consciente. O processo de habitar completamente seu corpo físico como uma expressão autêntica de quem você é internamente. Isso não significa perseguir padrões de beleza impostos externamente. Significa honrar o veículo através do qual sua psique se expressa no mundo. Deixe-me explicar o conceito de persona de Jung, porque isso é fundamental para entender sua perspectiva sobre aparência. A persona é a máscara social que usamos, o papel que desempenhamos para o mundo exterior. É necessária para funcionar na sociedade. O problema surge quando nos identificamos completamente com a persona, ou quando a rejeitamos completamente. Jung escreveu: a persona é um compromisso complicado entre o indivíduo e a sociedade sobre o que um homem deveria parecer ser. Aquele que se identifica com sua persona torna-se rígido e artificial. Aquele que a rejeita completamente torna-se social e fragmentado. A individuação exige que você use a persona conscientemente, como uma ferramenta, não como uma identidade. E aqui está onde a aparência entra. Sua aparência física é a manifestação mais óbvia da sua persona. É a primeira coisa que o mundo vê. É como você se apresenta antes de dizer uma única palavra. Jung percebeu que as pessoas que negligenciam completamente sua aparência estão inconscientemente rejeitando a necessidade de se relacionar com o mundo exterior. Elas estão dizendo: eu me recuso a participar da sociedade. Mas isso não é autenticidade, é isolamento. É uma forma de arrogância espiritual disfarçada de desapego.
O homem que diz que não se importa com sua aparência frequentemente está mentindo para si mesmo. Ele se importa profundamente. Ele simplesmente desistiu ou está se rebelando contra padrões que sente que não pode atingir. Jung observou que seus pacientes mais desconectados frequentemente apresentavam negligência física óbvia, roupas desleixadas, higiene questionável, uma aparência geral de desistência. E quando ele explorava mais profundamente, descobria que essa negligência externa refletia um colapso interno. Essas pessoas haviam parado de acreditar que mereciam ser vistas. Haviam parado de acreditar que importavam. Aqui está a parte que ninguém quer ouvir. Cuidar da sua aparência não é superficial. É um ato de respeito próprio fundamental. É dizer, eu existo. Eu mereço ocupar espaço no mundo. Eu mereço ser visto. E quando você se recusa a fazer isso, você está inconscientemente dizendo o oposto. Mas Jung era igualmente duro com aqueles cuja identidade inteira estava construída sobre aparência. Ele chamou isso de identificação da persona, quando você acredita que é a máscara que usa. Esses indivíduos se tornam completamente dependentes de validação externa. Eles não sabem quem são sem um espelho, sem curtidas, sem olhares de aprovação. Jung escreveu: o perigo da identificação com a persona é que você se torna uma fachada sem substância. Você gasta toda a sua energia mantendo uma imagem e nada resta para o desenvolvimento interno. Você se torna uma casca vazia, brilhante por fora, mas morta por dentro. E aqui está o paradoxo que Jung descobriu. As pessoas mais obcecadas por aparência frequentemente são as mais inseguras sobre quem realmente são. Elas usam a beleza, o estilo, a forma física como armadura contra o vazio interno que sentem. Mas a armadura nunca é suficiente. Não importa quão perfeita seja a imagem externa, o vazio interno permanece. Então, o que Jung estava realmente dizendo quando sugeria que você deve se tornar obcecado pela sua aparência? Ele estava falando sobre algo completamente diferente do que a cultura moderna entende por obsessão com a aparência. Jung acreditava na obsessão consciente, não inconsciente. A diferença é crucial. A obsessão inconsciente é quando você persegue padrões externos sem questionar por quê ou de onde eles vêm. Você tenta parecer com modelos, celebridades, influenciadores. Você sacrifica sua saúde, seu dinheiro, seu tempo, tentando alcançar uma imagem que nem é sua. A obsessão consciente é quando você usa sua aparência como uma prática de autoconhecimento. Você pergunta: como quero me apresentar ao mundo? O que minha aparência atual diz sobre meu estado interno? Estou me expressando autenticamente ou estou tentando ser algo que não sou? Jung chamou isso de relacionamento consciente com a persona. Você reconhece que sim, a aparência importa. Você não finge que é indiferente, mas você também não se torna escravo dela. Você a usa como uma ferramenta de autoexpressão e autoconhecimento. Deixe-me dar exemplos concretos dos arquivos de caso de Jung. Ele documentou um empresário bem-sucedido que veio vê-lo por depressão severa. Este homem tinha tudo: dinheiro, status, uma família linda, mas estava completamente vazio por dentro. Quando Jung explorou mais profundamente, descobriu algo fascinante. Este homem se vestia todos os dias em ternos perfeitos, cabelo perfeitamente penteado, sapatos impecáveis. Mas Jung notou que não havia nada de pessoal em sua aparência. Ele parecia um manequim em uma vitrine. Cada detalhe era calculado para projetar sucesso, mas nada revelava quem ele realmente era. Jung o desafiou. Você já se vestiu de uma maneira que expressasse quem você é e não o que você acha que deveria ser? O homem ficou perplexo. Ele nunca havia considerado que sua aparência poderia ser uma forma de autoexpressão genuína. Ele havia passado décadas construindo uma imagem que impressionaria os outros, mas que o deixava completamente alienado de si mesmo. Jung o fez experimentar, usar cores que gostava,
não as que eram apropriadas. Deixar o cabelo de uma forma que parecia natural, não perfeitamente controlado. Pequenas mudanças, mas profundamente significativas. E algo interessante aconteceu. Quanto mais sua aparência se tornava uma expressão autêntica de quem ele era internamente, menos ele se importava com o que os outros pensavam. Esta é a obsessão consciente pela aparência. Não é perseguir validação externa, é usar sua aparência como um meio de se conhecer e se expressar mais profundamente. Jung também documentou o caso oposto. Uma mulher que chegou à sua clínica completamente desleixada. Ela se orgulhava de não se importar com a aparência. Ela chamava isso de estar acima da superficialidade. Mas Jung viu através disso. Ele percebeu que sua negligência era uma forma de autocastigo. Ela havia desistido de si mesma. Ele a desafiou de forma diferente. Você diz que não se importa com aparência, mas eu vejo uma mulher que desistiu de ser vista, que decidiu que não merece atenção ou consideração. Isso não é autenticidade, é autorrejeição. Ela ficou furiosa com ele inicialmente, mas então algo se quebrou. Ela começou a chorar. Jung estava certo. Ela havia parado de cuidar de si mesma porque, no fundo, acreditava que não merecia cuidado. Sua aparência negligenciada era uma manifestação externa de uma guerra interna contra si mesma. Jung a guiou através de um processo que ele chamou de reencarnação psicológica. Ela começou pequeno, um banho mais longo, roupas que realmente gostava, não apenas o que estava disponível, atenção ao cabelo, à pele, e algo profundo mudou. Quanto mais ela cuidava de sua aparência externa, mais ela começava a se sentir digna de cuidado interno. Esta é a obsessão consciente pela aparência. Não é vaidade, é um ato de amor próprio fundamental. É dizer, eu mereço existir plenamente no mundo físico. Eu mereço ocupar espaço. Eu mereço ser visto. Agora, aqui está onde a compreensão de Jung se torna revolucionária. Ele percebeu que a aparência é uma porta de entrada para a sombra. A sombra, na psicologia junguiana, são todos os aspectos de nós mesmos que reprimimos, negamos ou rejeitamos. E nossa relação com a aparência revela nossas sombras de maneiras que poucas outras coisas fazem. Se você está obcecado por aparência de forma inconsciente, perseguindo validação externa constantemente, sua sombra provavelmente contém uma profunda insegurança sobre seu valor intrínseco. Você acredita que só vale algo se for belo, desejável, admirado. Sem essa validação externa, você se sente vazio. Se você rejeita completamente a importância da aparência, sua sombra provavelmente contém medo de ser visto, julgado ou rejeitado. Você se protege dizendo que não se importa, mas, na verdade, você se importa profundamente. Você apenas desistiu de tentar. Jung acreditava que integrar a sombra em relação à aparência significa encontrar o equilíbrio. Reconhecer que sim, você se importa com como é visto. Todos nós nos importamos. Somos seres sociais, mas você não permite que essa preocupação o domine. Você também reconhece que sua aparência é uma forma de autoexpressão, não uma fonte de autovalorização. Aqui está um teste que Jung frequentemente dava aos seus pacientes. Ele perguntava, se você pudesse mudar algo sobre sua aparência sem consequências, o que seria? As respostas revelavam suas sombras. Alguns diziam que mudariam tudo, revelando uma rejeição fundamental de si mesmos. Outros insistiam que não mudariam nada, revelando uma rigidez defensiva. Os indivíduos mais integrados tinham uma resposta diferente. Eles podiam nomear coisas que mudariam, mas sem angústia. Eles aceitavam suas imperfeições físicas sem serem definidos por elas. Eles cuidavam de sua aparência sem serem escravizados por ela. Jung também identificou algo que ele chamou de projeção de beleza. Nós projetamos nossos ideais internos de perfeição em padrões externos de beleza. E então perseguimos esses padrões, acreditando que, se os alcançarmos, finalmente nos sentiremos completos. Mas isso nunca funciona, porque o que realmente buscamos não é beleza física, é integração psicológica. A mulher que faz cirurgia após cirurgia, sempre encontrando uma nova imperfeição,
não está realmente insatisfeita com seu corpo. Ela está insatisfeita com sua vida interna. O homem que se torna viciado em academia, obcecado por cada músculo, cada percentual de gordura, não está realmente buscando saúde. Ele está tentando construir uma armadura contra a vulnerabilidade. Jung escreveu: a busca pela perfeição física é frequentemente uma fuga da perfeição psicológica. É mais fácil esculpir o corpo do que integrar a sombra. Mas aqui está o insight revolucionário de Jung. Quando você aborda a aparência conscientemente, como uma prática de autoconhecimento, ela pode se tornar um caminho para a individuação. Cada escolha sobre como você se apresenta ao mundo se torna uma pergunta: isso é autêntico? Isso expressa quem eu realmente sou? Ou estou tentando ser algo que acho que deveria ser? Jung acreditava que a maneira como você se veste, se penteia, se apresenta fisicamente, deveria ser uma expressão consciente do seu eu interno, não uma tentativa de escondê-lo. E essa distinção muda tudo. Pense nisso. A maioria das pessoas usa roupa para esconder algo, para esconder imperfeições físicas, inseguranças, vulnerabilidades. Elas se vestem defensivamente, mas Jung sugeria o oposto. Use roupa para revelar algo, para expressar quem você é, não para esconder quem você não é. Isso não significa usar roupas provocativas ou chamar atenção desnecessária. Significa fazer escolhas conscientes que reflitam sua personalidade, seus valores, sua essência. Um homem pode usar um terno simples, mas se for escolhido conscientemente, se expressar algo verdadeiro sobre ele, é completamente diferente de um terno usado apenas porque é o que homens de negócios deveriam usar. Jung observou que quando as pessoas começam a fazer essas escolhas conscientes, algo profundo acontece. Elas se tornam mais confortáveis em sua própria pele, literalmente, porque sua aparência externa finalmente está alinhada com sua realidade interna. E aqui está a parte mais bonita. Quando você para de tentar impressionar os outros com sua aparência e começa a usá-la como autoexpressão autêntica, você se torna paradoxalmente mais atraente, não porque você está seguindo padrões de beleza, mas porque você está emanando autenticidade. E autenticidade é magneticamente atraente. Jung chamou isso de o paradoxo da persona. Quanto mais conscientemente você usa sua máscara social, menos você é escravizado por ela. Quanto mais atenção você presta à sua aparência como uma prática de autoconhecimento, menos você se preocupa com o que os outros pensam. Deixe-me falar sobre algo que Jung observou em seus pacientes mais evoluídos. Eles tinham o que ele chamou de presença encarnada. Eles habitavam completamente seus corpos. Eles se moviam com graça, não porque praticavam, mas porque não estavam em guerra com sua forma física. Essas pessoas cuidavam de sua aparência, mas levemente. Eles se vestiam bem, mas sem esforço visível. Eles pareciam saudáveis, mas não obcecados. E havia algo magnético sobre eles. As pessoas se sentiam atraídas por sua presença porque ela era autêntica, enraizada, real. Jung percebeu que essa presença encarnada vinha de ter integrado o físico com o psicológico. Essas pessoas não viam seus corpos como separados de quem eram. Eles viam seus corpos como a expressão física de sua psique, e então cuidavam deles com o mesmo respeito que cuidavam de sua vida interna. Agora, você pode estar se perguntando: como eu pratico obsessão consciente pela aparência? Como eu faço isso sem cair na armadilha da vaidade ou da negligência? Jung ofereceu orientações específicas. Primeiro, consciência. Preste atenção em como você se sente quando se veste de certas maneiras. Observe as roupas que fazem você se sentir poderoso, autêntico, confortável. E observe as roupas que fazem você se sentir como um impostor, desconfortável, falso. Sua aparência deveria fazê-lo sentir mais você, não menos. Segundo, questionamento. Pergunte-se regularmente: por que escolhi isso? Estou tentando impressionar alguém? Estou tentando esconder algo?
Ou estou expressando algo verdadeiro sobre quem eu sou? Essa simples prática de questionamento traz consciência para escolhas que normalmente fazemos automaticamente. Terceiro, experimentação. Jung encorajava seus pacientes a experimentarem com aparência como uma forma de explorar diferentes aspectos de si mesmos, não de forma teatral, mas de forma genuína. Tente cores que nunca usou. Tente estilos que sempre quis experimentar. Veja como se sente. Você pode descobrir partes de si mesmo que havia reprimido. Quarto, cuidado físico como prática espiritual. Jung via o cuidado com o corpo como uma forma de meditação ativa. Quando você toma banho conscientemente, quando você se veste com atenção, quando você se exercita com presença, você está praticando encarnação. Você está dizendo, eu estou aqui, eu habito este corpo, eu o respeito. E aqui está a parte mais importante. A obsessão consciente pela aparência nunca é sobre alcançar perfeição, é sobre alcançar autenticidade. Suas imperfeições físicas, suas características únicas, sua forma individual, tudo isso faz parte de quem você é. A integração não significa eliminá-las, significa aceitá-las como parte da sua expressão única no mundo. Jung escreveu em seus diários finais: o corpo é o templo da psique, negligenciá-lo é sacrilégio, mas idolatrá-lo é igualmente errado. O caminho é honrá-lo como o veículo através do qual a alma se expressa no mundo físico. Se você está sentindo que isso ressoa, que talvez você tenha estado em um dos extremos, negligenciando completamente sua aparência ou sendo consumido por ela, deixe-me oferecer isso. Você pode começar hoje. Comece pequeno. Escolha uma peça de roupa que realmente goste, não porque está na moda, mas porque expressa algo verdadeiro sobre você. Vista-a conscientemente. Observe como se sente. Ou se você tem negligenciado seu cuidado físico, comece com um ato simples de respeito próprio. Um banho mais longo, uma caminhada consciente, atenção ao seu reflexo sem julgamento, apenas observação. Esses pequenos atos se acumulam. Eles começam a mudar sua relação com sua própria encarnação. E lembre-se, isso não é vaidade, isso é integração. Você está reconhecendo que é tanto corpo quanto mente, tanto físico quanto psicológico. E ambos merecem sua atenção, seu respeito, seu cuidado. A descoberta de Jung sobre aparência foi revolucionária porque desafiou ambos os extremos. Contra a cultura da vaidade, ele disse: você não é apenas seu corpo. Pare de adorar a casca e negligencie a alma. Contra a cultura do desleixo espiritual, ele disse: você não é apenas alma. Pare de desprezar o corpo através do qual você existe no mundo. A verdade está no meio. Você é tanto físico quanto psicológico, e a individuação exige que você integre ambos. Sua aparência importa, não porque define seu valor, mas porque é uma expressão de quem você é. E quando você a trata conscientemente, ela se torna uma ferramenta de autoconhecimento e autorrealização. Antes de terminarmos, quero que você reflita sobre isso. Como está a sua relação com sua própria aparência? Você está no extremo da negligência, dizendo a si mesmo que não se importa quando na verdade se importa profundamente? Ou está no extremo da obsessão inconsciente, perseguindo validação externa através da imagem perfeita? Jung nos convida para um terceiro caminho, o caminho da obsessão consciente, onde você cuida de sua aparência como um ato de amor próprio, mas não permite que ela defina seu valor. Onde você usa sua persona conscientemente como uma ferramenta de expressão, não como uma prisão de expectativas. Este é o caminho da individuação e começa com algo tão simples quanto a escolha consciente de como você se apresenta ao mundo a cada dia. Se este conteúdo ressoou com você, se você está começando a ver sua aparência de uma nova forma, inscreva-se neste canal onde exploramos os insights mais profundos de Jung para aqueles que caminham pelo caminho da individuação. Compartilhe nos comentários. Você está pronto para desenvolver uma obsessão consciente pela sua aparência? Escreva: eu me honro fisicamente,
e psicologicamente. Se você está comprometido com essa integração, lembre-se da percepção final de Jung. Você não é nem apenas corpo, nem apenas alma. Você é a dança entre ambos. E quando você honra essa dança através do cuidado consciente com sua aparência, você se torna mais inteiro, mais integrado, mais verdadeiramente você mesmo. A obsessão consciente pela aparência não é vaidade. É o reconhecimento de que você merece ocupar espaço neste mundo físico com dignidade, autenticidade e presença. É dizer, eu existo, eu sou visto e eu me expresso plenamente tanto por dentro quanto por fora. Obrigado por assistir. Vejo você na próxima.